Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. A esposa morta do meu marido, na verdade, era sua ex. Enquanto tentávamos salvar nosso casamento, outra mulher apareceu, com um segredo que arruinou tudo. Meu nome é Emily e sou casada com Jake, 35 anos, há 7 anos. Nós nos conhecemos em um evento de caridade para um abrigo de animais local, onde ambos éramos voluntários. Sempre fui apaixonada pelo bem-estar animal, tendo crescido com cães resgatados, e Jake parecia compartilhar essa paixão. Ele estava lá com sua empresa, que havia patrocinado o evento. Jake parecia o homem perfeito, gentil, bem-sucedido e dedicado a ajudar os outros. Lembro-me daquele dia com muita clareza. Eu estava ajudando a organizar um leilão silencioso quando, acidentalmente, derrubei um vaso de flores. Jake correu para me ajudar a limpar a bagunça, e acabamos conversando por horas. Ele me contou que era viúvo, que havia perdido sua esposa, Sarah, para o câncer de mama 3 anos antes de nos conhecermos. Jake falava de Sarah com tanta ternura e respeito que me fazia doer o coração por ele. Eu admirava sua força em continuar vivendo e ajudando os outros, apesar de sua perda. Nossa conexão foi instantânea, e começamos a namorar logo depois. Jake era atencioso e carinhoso, sempre me surpreendendo com gestos pensados. Ele deixava pequenos bilhetes na minha lancheira ou enviava flores para o meu local de trabalho só porque sim. Me apaixonei profundamente por ele e nos casamos depois de namorar por 2 anos. Nosso casamento foi um evento lindo e íntimo. A família de Jake me recebeu de braços abertos, especialmente sua irmã Megan, 38 anos, que se tornou como uma irmã para mim também. A mãe de Jake, Karen, 65 anos, me disse o quanto estava feliz por Jake ter encontrado o amor novamente depois de perder Sarah. A forma como a família de Jake me acolheu me fez sentir que eu realmente pertencia ali. Depois do casamento, nossa vida juntos foi ótima. Jake dirige uma empresa de tecnologia bem-sucedida que desenvolve software educacional para crianças com dificuldades de aprendizagem. Sua paixão pelo trabalho era inspiradora, e eu adorava ouvir sobre o impacto que seu software estava tendo na vida das crianças. Eu trabalho como enfermeira pediátrica, então ambos compartilhávamos o amor por ajudar as crianças de nossas próprias maneiras. Compramos uma linda casa nos subúrbios, com um grande quintal para os cães resgatados que planejávamos adotar. Até montamos um quarto que poderia ser facilmente convertido em um berçário, pois estávamos pensando em começar nossa própria família. Tudo parecia perfeito, e muitas vezes me pegava pensando em como eu era sortuda por ter encontrado um parceiro tão incrível. Jake e eu tínhamos nossas rotinas que faziam com que nossa vida juntos fosse tão confortável e certa. Todos os domingos de manhã, saíamos para uma longa caminhada no parque próximo, parando em nossa cafeteria favorita para tomar café da manhã. Passávamos as noites cozinhando juntos, experimentando novas receitas e rindo de nossos desastres culinários. Nos fins de semana, frequentemente fazíamos trabalho voluntário no abrigo de animais local onde nos conhecemos, sentindo que estávamos retribuindo ao lugar que nos uniu. Mas no último Natal, meu mundo virou de cabeça para baixo de uma maneira que eu nunca poderia ter previsto. Tudo começou quando a irmã de Jake, Megan, veio nos visitar para as festas de fim de ano. Megan mora do outro lado do país, na Califórnia, onde trabalha como bióloga marinha, por isso não a vemos com frequência. Ela chegou uma semana antes do Natal, trazendo consigo uma mala cheia de presentes e um espírito natalino contagiante. Uma noite, enquanto Jake estava fora comprando alguns presentes de última hora, Megan e eu estávamos na sala de estar, tomando chocolate quente e colocando a conversa em dia. Ela havia trazido alguns álbuns de fotos antigos da família, dizendo que queria me mostrar algumas fotos embaraçosas de Jake quando era criança. Estávamos rindo de uma foto de Jake aos 8 anos, com um sorriso banguela e coberto de lama, quando notei algo estranho em uma das fotos. Jake estava ao lado de uma mulher que eu não reconhecia. Eles estavam em algo que parecia ser um piquenique da empresa, com o braço de Jake em volta da cintura da mulher. A foto era de apenas 5 anos atrás, o que não fazia sentido, porque Jake me disse que sua esposa Sarah morreu há 8 anos. Quando perguntei a Megan sobre isso, ela parecia confusa e disse: "Ah, essa é Lisa, a ex-esposa de Jake." Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Ex-esposa? Jake nunca mencionou ter sido casado antes de Sarah. Tentei manter a calma e pedi a Megan que me contasse mais sobre Lisa. Ela parecia desconfortável, percebendo que havia dito algo que não deveria, mas explicou que Jake e Lisa foram casados por 3 anos antes de se divorciarem. Segundo Megan, a separação foi complicada, com Lisa acusando Jake de abuso financeiro e infidelidade. Eu estava em choque. Não apenas Jake havia mentido sobre seu passado, mas também havia criado uma esposa morta completamente fictícia. A Sarah de quem eu ouvi tanto falar, a mulher cuja memória eu respeitei e honrei, nunca existiu. Senti como se estivesse vivendo em uma espécie de realidade alternativa distorcida.
Não confrontei Jake naquela noite, decidindo esperar até depois das festas, quando Megan tivesse voltado para casa. Não queria causar uma cena nem arruinar o Natal de todos, então passei os dias seguintes fingindo que tudo estava normal, enquanto minha mente estava cheia de perguntas e dúvidas. Me peguei analisando cada conversa que Jake e eu já tivemos sobre seu passado. Quantas dessas histórias eram mentiras? Ele já me disse a verdade alguma vez? Pensei em todas as vezes que o consolei quando ele parecia triste por Sarah, em todos os aniversários que reconhecemos silenciosamente. Me fez sentir mal pensar que tudo havia sido uma fabricação. Depois do ano novo, quando a vida voltou ao ritmo normal, finalmente confrontei Jake. Esperei até que ambos estivéssemos em casa após o trabalho, sentando-o na nossa sala de estar, o mesmo local onde soube a verdade por Megan. Mostrei a ele a foto e pedi uma explicação. No início ele tentou minimizar, dizendo que era uma antiga namorada, mas quando eu disse que sabia sobre Lisa, ele desabou. Jake admitiu que havia mentido sobre seu passado porque estava envergonhado de seu casamento fracassado e temia que eu não quisesse estar com ele se soubesse a verdade. Ele disse que criou a história de Sarah porque achava que seria mais fácil do que explicar sua história real. Ele explicou que seu casamento com Lisa terminou mal. Eles se conheceram na faculdade e se casaram jovens, logo após a formatura. No começo as coisas iam bem, mas à medida que ambos começaram suas carreiras, surgiram tensões. Jake trabalhava longas horas para colocar sua empresa de tecnologia em pé, enquanto Lisa se sentia negligenciada e ressentida. Segundo Jake, Lisa começou a acusá-lo de ter casos com suas colegas de trabalho. Ele jurou para mim que essas acusações eram falsas, mas a insegurança e o ciúme de Lisa aumentaram. Ela começou a verificar o telefone dele, seus e-mails e até o seguiu para o trabalho algumas vezes. Jake disse que o ponto de ruptura veio quando Lisa esvaziou a conta bancária conjunta e esgotou os cartões de crédito, alegando que estava se protegendo caso Jake a deixasse. Essa ação quase arruinou a empresa iniciante de Jake. Quando a confrontou, ela ameaçou contar a todos que ele havia sido abusivo, embora Jake insistisse que isso era uma mentira. O divórcio que se seguiu foi desagradável. Lisa espalhou rumores sobre Jake entre seus amigos e familiares, pintando-o como um traidor e abusador. Muitas pessoas acreditaram nela e Jake se viu isolado de seu círculo social. Seu negócio sofreu à medida que o escândalo se espalhou em sua pequena comunidade tecnológica. Jake admitiu que a experiência o deixou traumatizado e desconfiado. Quando me conheceu anos depois, ele estava aterrorizado de que a história se repetisse. Criou a história de ser viúvo, pensando que seria mais fácil do que explicar seu passado complicado. Enquanto ouvia a história de Jake, senti um turbilhão de emoções. Por um lado, eu podia entender porque ele poderia ter tido medo de revelar essa história dolorosa. Por outro lado, eu estava devastada por ele ter me mentido por tanto tempo. Como ele pôde manter uma mentira tão grande durante todo o nosso relacionamento? Perguntei a Jake porque ele nunca confessou, mesmo depois que nos casamos e construímos uma vida juntos. Ele desabou dizendo que sempre teve medo de que eu o deixasse se soubesse a verdade. Agora ele percebia que seu medo havia criado a situação que tentava evitar. Eu estava sobrecarregada pela magnitude das mentiras de Jake. O homem que eu pensei que conhecia, o homem com quem eu havia construído uma vida, estava me enganando desde o começo. Não conseguia entender como ele conseguiu manter uma mentira tão grande por tanto tempo. O que mais ele teria mentido? Naquela noite, arrumei uma mala e deixei nossa casa. Não podia suportar estar perto de Jake e dormir na mesma cama com alguém que havia traído minha confiança tão completamente. Fui ficar com minha melhor amiga Raquel, de 33 anos, que sempre esteve lá para mim nos momentos bons e ruins. Enquanto estava deitada acordada no quarto de hóspedes de Raquel naquela noite, não conseguia parar a avalanche de memórias que me invadiam. Pensei no nosso primeiro encontro, quando Jake me contou sobre a perda de Sarah e como isso havia mudado sua perspectiva sobre a vida. Lembrei-me de consolá-lo no que ele dizia ser o aniversário de Sarah, abraçando-o enquanto chorava. Tudo havia sido uma mentira. As semanas seguintes foram um borrão. Tirei um tempo do trabalho, incapaz de me concentrar nos meus pacientes enquanto minha própria vida estava tão turbulenta. Jake ligava e mandava mensagens constantemente, implorando para que eu voltasse, prometendo me contar toda a verdade e trabalhar em nosso relacionamento. Mas eu não sabia se poderia confiar nele novamente. Raquel foi minha rocha durante esse tempo. Ela me ouvia pacientemente enquanto eu passava pelos ciclos de raiva, tristeza e confusão. Nunca me julgou, nunca me pressionou a tomar uma decisão de um jeito ou de outro, simplesmente me ofereceu um espaço seguro para processar minhas emoções. Faz um mês agora, e ainda estou tentando decidir o que fazer. Uma parte de mim quer acreditar na explicação de Jake e dar ao nosso casamento outra chance. Construímos uma vida juntos, e apesar de tudo, ainda o amo. Mas outra parte de mim não consegue superar os anos de engano. Como eu poderia confiar em qualquer coisa que ele diga novamente? Estou dividida entre meu amor por Jake e minha raiva por sua traição. Não sei se nosso casamento pode sobreviver a isso, mas não estou pronta para desistir ainda.
Pedi a Jake que me desse espaço enquanto decido o que fazer a seguir. Enquanto isso, estou tentando me concentrar no meu trabalho e passar tempo com amigos que me apoiam. Nunca pensei que estaria nessa situação, questionando todo o meu relacionamento e o homem que pensei conhecer tão bem. O futuro que eu havia imaginado, a família que planejávamos formar, a vida que estávamos construindo juntos, agora parece um sonho distante. Me pego perguntando se algo disso foi real ou se tudo foi construído sobre uma base de mentiras. Qualquer conselho ou experiência semelhante seriam muito apreciados. Como seguir em frente a partir daqui? Um relacionamento pode se recuperar de uma quebra de confiança tão profunda? Eu me sinto perdida e incerta, presa entre a vida que pensei ter e a realidade incerta que agora enfrento. Atualização 1. Se passaram 2 meses desde minha última postagem, e muita coisa aconteceu. Primeiro, quero agradecer a todos pelo apoio e conselhos. Seus comentários me ajudaram a ganhar perspectiva e me deram a força para enfrentar essa situação de frente. Depois de muita reflexão e várias conversas longas com meus amigos mais próximos, decidi dar a Jake uma última chance para se explicar completamente. Concordei em me encontrar com ele em um local neutro, um café tranquilo que costumávamos frequentar quando começamos a namorar. Era um lugar cheio de lembranças felizes, que agora se tornaram agridoces dadas as circunstâncias. Quando cheguei, Jake já estava lá, parecendo nervoso e desleixado. Estava claro que ele não estava dormindo bem, sua aparência usualmente bem cuidada foi substituída por uma barba por fazer e olheiras escuras sob seus olhos. Assim que me sentei, ele começou com uma longa e detalhada explicação de seu passado. Jake revelou que seu casamento com Lisa havia sido mais complicado do que inicialmente me fez acreditar. Eles se conheceram durante seu 2º ano de faculdade. Jake estudava ciência da computação, e Lisa fazia negócios. Eles se uniram por sua ambição compartilhada e desejo de sucesso. Seu relacionamento progrediu rapidamente, e eles se casaram logo após a formatura, apesar das preocupações de suas famílias de que eram muito jovens. No começo, as coisas iam bem. Eles eram jovens, estavam apaixonados e empolgados para construir uma vida juntos. Jake começou a trabalhar em sua ideia de uma empresa de tecnologia, enquanto Lisa conseguiu um emprego em uma empresa de marketing. Mas à medida que a empresa de Jake começou a decolar, as longas horas e o estresse começaram a afetar seu relacionamento. Jake frequentemente estava no escritório até tarde da noite, trabalhando nos fins de semana e pensando constantemente em seu negócio. Lisa, sentindo-se negligenciada, começou a ressentir a dedicação de Jake ao seu trabalho. Segundo Jake, foi então que começaram as acusações de infidelidade por parte de Lisa. No começo, eram apenas comentários ao acaso sobre quanto tempo ele passava com sua cofundadora, mas com o tempo, as acusações se tornaram mais frequentes e mais sérias. Lisa começou a verificar seu telefone, ler seus e-mails e até o seguiu para o trabalho algumas vezes. Jake jurou para mim que essas acusações eram falsas, que ele nunca havia sido infiel a Lisa, mas o ciúme e a insegurança dela cresceram, criando um ambiente tóxico em casa. Ele disse que sugeriu terapia de casal, mas Lisa recusou, insistindo que ele era o problema, não ela. O ponto de ruptura veio quando a empresa de Jake conseguiu sua primeira rodada de financiamento significativo. Ele estava extasiado, pronto para comemorar esse marco com Lisa, mas quando chegou em casa naquela noite, descobriu que Lisa havia esvaziado sua conta bancária conjunta e esgotado seus cartões de crédito. Ela alegou que estava se protegendo caso Jake a deixasse por uma de suas colegas. Essa ação quase arruinou a empresa iniciante de Jake. Quando a confrontou, Lisa ficou histérica, ameaçando contar a todos que ele havia sido abusivo. Jake insistiu que isso era uma mentira, que ele nunca havia levantado a mão contra Lisa nem a maltratado de qualquer maneira. O divórcio que se seguiu foi desagradável. Lisa cumpriu suas ameaças, espalhando rumores sobre Jake entre seus amigos e familiares, pintando-o como um traidor e abusador. Muitas pessoas acreditaram nela e Jake se viu isolado de seu círculo social. Mesmo alguns de seus amigos mais antigos se afastaram dele. Seu negócio sofreu à medida que o escândalo se espalhou em sua pequena comunidade tecnológica. Investidores se retiraram, e potenciais clientes ficaram receosos de trabalhar com alguém acusado de tal comportamento. Jake disse que quase perdeu tudo. Enquanto ouvia a história de Jake, senti uma mistura de emoções. Por um lado, eu podia entender porque ele poderia ter tido medo de revelar essa história dolorosa. O trauma de passar por um divórcio tão público e desordenado certamente poderia deixar cicatrizes profundas. Por outro lado, ainda estava zangada e magoada pelo fato de que ele havia mentido para mim por tanto tempo. Perguntei a Jake por que ele nunca confessou, mesmo depois que nos casamos e construímos uma vida juntos. Ele desabou, dizendo que sempre teve medo de que eu o deixasse se soubesse a verdade.
Agora ele percebia que seu medo havia criado a situação que tentava evitar. Jake também revelou que a ideia de criar uma esposa falecida surgiu de um grupo de apoio para luto que ele frequentou após seu divórcio. Ele havia ido lá com a esperança de encontrar maneiras de lidar com a perda de seu casamento e reputação. Ao ouvir as histórias de viúvas e viúvos, ele se viu invejando a capacidade deles de lembrar seus amores perdidos com carinho, sem a amargura e a raiva que ele sentia por Lisa. Foi então que ele teve a ideia de Sarah. Criou uma narrativa de um casamento amoroso interrompido por uma tragédia, uma história que geraria simpatia em vez de suspeita ou julgamento. Quando me conheceu, disse que inicialmente planejava me contar a verdade uma vez que o relacionamento ficasse sério, mas à medida que o tempo passava, a mentira se tornou grande demais para ser retirada. Depois da nossa conversa, me senti emocionalmente exausta, mas também um pouco aliviada por finalmente conhecer toda a verdade. Disse a Jake que precisava de mais tempo para processar tudo e decidir o que isso significava para o nosso futuro. Nas semanas que se seguiram, pensei muito e fiz algumas investigações por conta própria. Entrei em contato com Megan, a irmã de Jake, para corroborar sua história. Ela confirmou os aspectos gerais do que Jake havia me contado, acrescentando que o divórcio foi difícil para toda a família. Megan disse que sempre se sentiu culpada por não ter sido mais solidária com Jake durante aquele período, já que inicialmente acreditou em algumas das acusações de Lisa. Também tomei a difícil decisão de entrar em contato com Lisa. Demorou um pouco para localizá-la, mas finalmente consegui falar com ela por telefone. Nossa conversa foi tensa, mas reveladora. Embora Lisa não tenha retirado suas acusações contra Jake, admitiu que estava lidando com problemas de saúde mental durante o casamento e que poderia ter exagerado em algumas situações. Disse que desde então havia buscado ajuda e lamentava como as coisas terminaram com Jake. Essa conversa me deixou com sentimentos contraditórios. Por um lado, parecia apoiar a versão dos acontecimentos de Jake. Por outro lado, me fez questionar se havia mais na história que Jake não estava me contando. Também falei com alguns dos meus próprios amigos e familiares sobre a situação. Meus pais, que sempre adoraram Jake, ficaram chocados com a revelação. Aconselharam cautela, mas também me lembraram de como Jake me fez feliz ao longo dos anos. Minha amiga Raquel, sempre pragmática, sugeriu que, embora a mentira de Jake fosse enorme, seu comportamento durante todo o nosso casamento foi consistentemente amoroso e confiável. Depois de reunir todas essas informações, ainda me sinto dividida. As ações de Jake são um pouco mais compreensíveis à luz de seu trauma passado, mas o fato é que ele me mentiu durante anos. Estou lutando para reconciliar o homem por quem me apaixonei e o homem que poderia manter uma mentira tão significativa por tanto tempo. Por enquanto, Jake e eu concordamos em tentar a terapia de casal. Tivemos 2 sessões até agora com o Dr. Anderson, um terapeuta especializado em casais que lidam com problemas de confiança. As sessões foram emocionalmente desafiadoras, mas sinto que finalmente estamos nos comunicando de maneira honesta. Na nossa última sessão, o Dr. Anderson nos pediu para discutirmos nossos medos, tanto passados quanto presentes. Jake se abriu sobre seu medo do abandono e como a experiência com Lisa o deixou aterrorizado de ser machucado novamente. Eu compartilhei meu medo de ser enganada, de não poder confiar no meu próprio julgamento. Não tenho certeza se nosso casamento vai sobreviver a isso, mas quero dar uma última chance antes de tomar qualquer decisão final. Jake se mudou temporariamente da nossa casa, dando-me o espaço que pedi. Estamos levando as coisas dia a dia, tentando reconstruir a confiança que foi destruída pelas mentiras de Jake. Vou mantê-los atualizados sobre como as coisas progridem. Obrigada novamente por todo o apoio durante este período difícil. Tem sido um conforto saber que não estou sozinha em lidar com uma situação tão complexa e dolorosa. Atualização 2. Passou-se mais um mês desde minha última atualização e queria compartilhar os últimos desenvolvimentos na minha situação com Jake. Temos frequentado regularmente a terapia de casal com o Dr. Anderson, e tem sido uma montanha-russa emocional. Nossas sessões têm sido intensas, muitas vezes deixando tanto eu quanto Jake emocionalmente exaustos, mas também têm sido reveladoras, nos ajudando a desenterrar anos de emoções escondidas e medos não expressados. Durante uma sessão particularmente intensa, Jake revelou que seu medo de abandono remonta à sua infância. Seu pai deixou a família quando Jake tinha apenas 10 anos, desaparecendo sem explicação. Jake compartilhou como passou anos esperando que seu pai voltasse, verificando o correio todos os dias em busca de uma carta ou cartão postal, mas seu pai nunca entrou em contato, deixando uma ferida que nunca cicatrizou completamente. Essa revelação me ajudou a entender melhor as ações de Jake. A combinação do abandono na infância e o trauma de seu divórcio com Lisa criou uma tempestade perfeita de insegurança e desconfiança. Embora essa compreensão não desculpe suas mentiras, me ajudou a empatizar com seus medos. O Dr. Anderson tem trabalhado conosco na reconstrução da confiança, mas é um processo lento. Temos feito exercícios onde Jake tem que ser completamente honesto sobre seu dia, compartilhando até pequenos detalhes que normalmente guardaria para si.
Eu tenho trabalhado em expressar minhas dúvidas e medos abertamente em vez de deixá-los se acumular. Há alguns dias sinto que estamos progredindo. Jake tem sido mais aberto e vulnerável do que nunca. Ele compartilhou histórias de seu passado que antes mantinha escondidas, como a vez que quase perdeu sua empresa após o divórcio ou a depressão em que caiu quando seus amigos se afastaram dele. Outros dias me encontro questionando tudo que Jake diz ou faz. Uma noite de trabalho até tarde me faz questionar se ele realmente está no escritório. Uma mensagem de texto de um número desconhecido faz minha mente girar em espiral de suspeitas. É cansativo e às vezes, me pergunto se algum dia poderei confiar completamente de novo. Há cerca de um mês, tivemos uma espécie de avanço. Jake sugeriu que fizéssemos uma viagem à sua cidade natal para visitar sua mãe, Karen. Ele queria que eu ouvisse sobre seu passado de alguém que esteve lá o tempo todo. No começo hesitei, mas acabei concordando. A visita foi reveladora. Karen me recebeu calorosamente, e estava claro que ela não tinha ideia da turbulência em nosso casamento. Passou horas compartilhando histórias sobre a infância de Jake e seu relacionamento com Lisa. Ela me mostrou fotos antigas e até alguns dos diários de infância de Jake. Foi estranho, mas comovente ver esse lado do meu marido que eu nunca havia conhecido antes. Karen confirmou grande parte do que Jake me contou sobre seu divórcio de Lisa. Ela descreveu quão devastado Jake estava, como ele lutou para reconstruir sua vida e seu negócio depois. Ela também compartilhou sua própria culpa por não ter visto os sinais de problemas no primeiro casamento de Jake e como se comprometeu a ser mais solidária com ele no futuro. Ouvir essas histórias de Karen me ajudou a ver Jake sob uma nova luz. Pude ver o homem assustado e ferido por trás das mentiras, aquele que estava tão assustado de perder o amor novamente que criou uma ficção elaborada para se proteger. No entanto, a viagem também levantou novas questões. Enquanto estávamos lá, encontramos um dos velhos amigos de Jake do ensino médio, Tom, de 36 anos. Tom mencionou algo sobre os dias selvagens de Jake na faculdade, que Jake rapidamente minimizou. Quando perguntei sobre isso mais tarde, Jake se tornou evasivo, dizendo que não era importante. Este incidente me deixou pensando se ainda há coisas que Jake não está me contando. Embora eu entenda que não se pode esperar que ele compartilhe todos os detalhes de seu passado, dados os eventos recentes, qualquer indício de sigilo me deixa nervosa. Continuamos com nossa terapia, e estou tentando manter a mente aberta. Jake tem feito esforços para ser mais transparente, compartilhando seu horário de trabalho comigo e sendo mais aberto sobre seus sentimentos. Ele até começou a escrever um diário, seguindo a sugestão do Dr. Anderson, para trabalhar em suas emoções e medos. Mas reconstruir a confiança é difícil, e ainda há momentos em que me encontro duvidando dele. Às vezes me pego verificando seu telefone quando ele está no chuveiro ou sentindo uma pontada de suspeita quando ele menciona um novo colega no trabalho. Odeio me sentir assim, mas não sei como parar. Por enquanto estou tomando as coisas um dia de cada vez. Ainda estamos morando separados, mas começamos a jantar juntos algumas vezes por semana. É um pequeno passo, mas parece progresso. Estamos reaprendendo a estar perto um do outro, a nos comunicarmos de maneira honesta e aberta. Estou grata pelo apoio que recebi desta comunidade. Seus conselhos e experiências compartilhadas têm sido um salva-vidas durante este tempo difícil. Vou atualizar novamente quando houver desenvolvimentos significativos em nossa situação. Atualização 3. Se passaram 6 meses desde minha última atualização e queria compartilhar a conclusão da minha história com Jake. Depois de meses de terapia e muito trabalho de ambas as partes, tomei a difícil decisão de encerrar nosso casamento. Não foi uma decisão fácil, e me levou muito tempo para aceitar isso. A gota d'água veio há cerca de 2 meses. Jake e eu estávamos fazendo um progresso lento, mas constante, na reconstrução de nosso relacionamento. Até começamos a discutir a possibilidade de eu voltar para nossa casa. Então, do nada, recebi um e-mail de uma mulher chamada Carrie, de 30 anos. Carrie afirmava ter tido um breve relacionamento com Jake 3 anos atrás, durante nosso casamento. Ela disse que havia acabado de descobrir que Jake era casado e sentiu que eu merecia saber a verdade. Ela forneceu datas e detalhes que pareciam coincidir, incluindo menções de viagens de negócios que Jake havia feito e que eu me lembrava. Quando confrontei Jake, ele inicialmente negou tudo, mas quando pressionei com as informações que Carrie havia compartilhado, ele finalmente desabou e admitiu que era verdade. Jurou que foi um erro de uma única vez, que estava bêbado e se sentindo inseguro sobre nosso relacionamento na época. Essa nova traição foi demais para mim. Todo o progresso que havíamos feito, toda a confiança que estávamos tentando reconstruir, desmoronou em um instante. Percebi que não importa o quanto eu quisesse acreditar em Jake, nunca poderia confiar completamente nele novamente.
Passei a semana seguinte em um estado de torpor, alternando entre a raiva e uma profunda tristeza. Entrei em contato com o Dr. Anderson para uma sessão de emergência, tentando processar essa nova informação. Ele me ajudou a ver que, embora os traumas passados de Jake pudessem explicar seu comportamento, não o desculpavam. Depois de muita reflexão e longas conversas com meus amigos e familiares mais próximos, tomei a decisão de pedir o divórcio. Quando contei a Jake, ele implorou para que eu reconsiderasse, prometendo fazer qualquer coisa para salvar nosso casamento. Ofereceu-se para fazer uma terapia mais intensiva, fazer um teste de detector de mentiras, qualquer coisa para provar que podia ser confiável. Mas eu sabia em meu coração que estava acabado. O homem com quem pensei ter me casado nunca realmente existiu. O Jake por quem me apaixonei foi uma pessoa cuidadosamente construída, projetada para esconder seu verdadeiro eu. Percebi que não poderia passar o resto da minha vida me perguntando que outros segredos ele poderia estar guardando. O processo de divórcio tem sido difícil, mas estou cercada por um forte sistema de apoio de amigos e familiares. Meus pais têm sido incrivelmente solidários, me lembrando que mereço honestidade e confiança em meus relacionamentos. Raquel tem sido minha rocha, me oferecendo um ombro para chorar e uma voz da razão quando começo a duvidar de minha decisão. Também comecei a ver um terapeuta por conta própria para trabalhar meus sentimentos e aprender a confiar novamente no futuro. É um processo lento, mas estou começando a me sentir mais como eu mesma novamente. Quanto a Jake, a última vez que soube dele, ele havia se mudado para outro estado para começar de novo. Parte de mim espera que ele consiga a ajuda de que precisa para lidar com seus problemas. Apesar de tudo, não lhe desejo mal, mas estou focada em curar e seguir em frente com minha própria vida. Essa experiência me ensinou muito sobre a importância da honestidade nos relacionamentos e sobre confiar em meus instintos. Embora eu esteja triste que meu casamento tenha terminado dessa forma, também estou esperançosa para o futuro. Agora sei que mereço um relacionamento baseado na confiança e no respeito mútuo. Comecei a redescobrir partes de mim mesma que havia negligenciado durante meu casamento. Voltei a pintar, algo que eu costumava amar, mas que deixei de lado. Estou planejando uma viagem sozinha para a Europa, algo que sempre quis fazer. É assustador pensar em começar de novo aos 32 anos, mas também é emocionante. Obrigada a todos que seguiram minha história e ofereceram apoio ao longo do caminho. Sua bondade e conselhos têm sido inestimáveis durante este tempo desafiador. Aqui estou eu, em busca de novos começos e dias mais brilhantes pela frente. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês!